Cara, faz a pergunta, fiquem à vontade. Boa noite, Afonso. Sou estudante de... Muito assim, muito grande. No seu governo, como você... Olha só, até gravei um vídeo bem legal sobre isso, com 7 medidas para a questão dos moradores de rua. A primeira é fazer um grande censo. Quantas pessoas são de fato moradores de rua? Onde eles estão? Qual o nome deles? Qual a família deles? Quais são os vínculos sociais que eles ainda têm com parentes e amigos? Isso precisa ser levantado urgentemente. Você só está com problemas se você tiver dados para lidar com o problema. 2. Você vai precisar separar quem são pessoas funcionais capazes de serem recolocadas no mercado de trabalho de pessoas que dispõem de transtornos mentais dos mais diversos. Grande parte do que a gente chama de morador de rua são pessoas com transtornos mentais. E 3, separar também desse mesmo pool pessoas com pedidos de prisão, com muitas passagens na cadeia, que também existem aos montes. Inclusive, muitos crimes sexuais acontecem entre moradores de rua. Essa separação vai colocar na cadeia, quem tem que colocar na cadeia? Vai ter que levar para um albergue específico para fazer a recuperação e realocação. Quem precisa, e isso não pode ser nos centros das grandes cidades, porque no Brasil a gente tem essa mania e acaba fazendo os centros fiquem degradados, e voltar a internar quem precisa ser internado. O SUS trouxe essa coisa da política antimanicomial, essa lógica de querer fechar os hospitais psiquiátricos. Aí essas pessoas estão fazendo duas coisas, estão indo pra rua, morando na rua, usando crack, que acontece com muitos desses aí, e cometendo crimes. Então essas pessoas precisam de cuidado. Os hospitais psiquiátricos precisam voltar. E eles precisam voltar não para torturar ninguém. Ah, meu Deus, como era antigamente. Sim, era muito ruim. Agora não tem que ser ruim. Temos que ter bons hospitais psiquiátricos. Então, usuários de drogas com crack precisam ir se internar. Então, essas são as coisas mais básicas para se iniciar. Essa separação deles. Catalogar, separar, buscar os vínculos sociais deles. Quem puder trabalhar, ser realocado, será realocado. Quem precisar ser internado, como muitos precisam ser, será internado. Quem estava cometendo crime ou estava em cometimento de crime, ser preso. Essa é a regra geral. Temos que derrubar essas decisões do STF também, que permitem que se more nas ruas. Não se pode morar nas ruas. As ruas não podem ser privatizadas por eles. O morador de rua tem que ir para um albergue. Se existe um albergue, o morador de rua não pode se negar para o albergue. Aí, se ele se negar, em última instância, ele tem que ser detido. Você tem que usar força policial. O cara não vai privatizar um espaço público. A praça não pertence ao morador de rua. Ele é pobre, cara. Uma pessoa não pode alegar pobreza ou alegar insanidade ou um transtorno mental para, na prática, se apropriar do espaço público dos outros. Você paga o IPTU no teu bairro, você tem que andar seguro no teu bairro. Então, essas são medidas simples de imposição de lei e ordem e de cuidado para a gente tocar essa questão. Desculpa, pessoal do fundo, eu tava falando aqui, né? Olá, galera do fundo. Próximo. Boa noite, meu nome é Evandro Alves, sou pré-candidato a deputado federal pelo Tocantins, estou aqui representando o meu estado, e eu sou farmacêutico e gostaria de fazer uma pergunta muito simples para você. O Tocantins, principalmente o Pico do Papagaio, a gente tem uma das maiores biodiversidades do planeta, porque a gente tem a junção do Cerrado com a Amazônia. A minha dúvida é, o que falta para a gente instalar uma grande farmacêutica no Pico do Papagaio para aproveitar esse potencial farmacêutico que a gente pode ter ali de novas moléculas, novos medicamentos e outros produtos para a indústria? É uma pergunta boa, porque eu ouvi uma versão dela ligada a terras raras na região do sul de Minas, agora que eu tava lá. O que falta para ter uma indústria de semicondutor no sul de Minas? Ou o que falta da gente ter, sei lá, uma indústria ligada a beneficiamento de ou patentes ou de produtos obtidos na Amazônia? O que falta pra gente fazer os nossos próprios fertilizantes usando potássio e fosfato? Duas coisas. Falta uma agenda de competitividade no Brasil, que baixe os juros, que faça ser fácil produzir e instalar empresa no Brasil. Uma empresa que vai produzir, por exemplo, produtos biofarmacêuticos de qualidade, que demanda pesquisa e investimento, instalação de empresas por muito tempo, criação de patentes. Isso demanda segurança jurídica. E você não tem segurança jurídica, nem no Tocantins, muito menos no Brasil como um todo. O Brasil é um país inseguro. Resolver essas questões com uma agenda de competitividade, com marcos regulatórios muito simples, o que passou, e até estou falando muito pouquinho, que vai fazer diferença aqui para vocês, rapidamente, é o licenciamento ambiental. Ainda há uma política de tentar criar litígio sobre licenciamento ambiental, então a gente vai ver ONGs tentando derrubar os efeitos, mas o licenciamento ambiental vai permitir e facilitar a instalação de empresas, obter os alvarás e as licenças mais rápido. Isso já a gente vai sentir, mas assim, com juros de 15% ao ano na Selic, com o maior spread bancário do mundo, com impostos escorchantes, com medo de contratar e demitir como a gente tem aqui, com questões fundiárias nessa região que devem ser super complexas, porque envolve índio, tudo que envolve índio envolve injeção de saco. Então,
Se não resolver todas essas etapas, o empreendedor brasileiro ou internacional não vai querer botar um suado dinheirinho dele aqui. E aí, qual o problema dele botar o dinheiro? Ele pode até botar no Brasil. Ele vai botar no título do Tesouro, com essa Selic bizarramente alta que tem. Então não está compensando para ele isso. Não só aqui, como não está compensando ele, sei lá, processar e fazer elementos de circuitos complexos, por exemplo, na região sul de Minas com as tais terras raras que se fala. Então a gente não está explorando nada do nosso potencial porque a gente se sabola. E isso a gente tem uma agenda, que eu sempre falo nessa agenda de competitividade, que ela é central para a gente poder andar com esse tema. Aqui, candidato. Seja bem-vindo à Imperatriz sempre. Meu nome é Jonas, eu sou um microempresário do ramo de alimentos congelados. 97% das empresas do Brasil são pequenas ou micros. Temos muitos problemas para crescer. E eu vou citar só 2 para o senhor poder responder para nós. A carga tributária muito pesada e a dificuldade de acesso a crédito nos bancos oficiais. Quais as medidas concretas o senhor pretende implementar nos seus primeiros 12 meses de governo para nos ajudar a crescer? Ótima pergunta e uma resposta muito simples. Primeiro, os bancos nem têm vontade de emprestar dinheiro no Brasil, por diversas razões. Um, porque você tem muita insegurança jurídica para o próprio banco emprestar. A chance do banco basicamente tomar uma inadimplência muito alta, tanto que grande parte dos brasileiros, das empresas brasileiras, estão no Serasa em alguma medida. E o banco não consegue executar a dívida. Por exemplo, se você tem uma empresa pequena, aí você dá e garantir uma maquinário que você tenha, um ativo que você tenha para o banco. Se o banco quiser executar na hora de emprestar o dinheiro que você eventualmente não ter pago, no Brasil demora anos. Aí o banco fala, cara, é simplesmente mais fácil eu pegar e botar o dinheiro na Selic. Eu deixo o dinheiro na Selic e fico girando como o banco já faz no Brasil, e aí eu não corro tanto risco, e eu não entro nas operações empresariais que no Brasil são muito difíceis. Então, isso se soma também ao fato de a gente ter um oligopólio bancário, que são poucos bancos, todos se conversam, todos com muito pouco afeitos ao risco, e entendendo que eles já têm uma fórmula no Brasil que permite que eles ganhem muito, um lucro muito acima da média. Esse lucro acima da média não é participando da atividade produtiva brasileira. Então, onde eu vou mexer primeiro? Nós precisamos, mexer na questão fiscal, é diminuir os gastos do Estado brasileiro. Diminuindo os gastos, a curva de dívida se altera. Ou seja, a dívida pro PIB, a proporção de dívida pro PIB. Eu tô falando grego ou tá dando pra entender? Você fala, tá. Ou seja, se eu diminuo o gasto, o que eu quero dizer é, eu não vou precisar pagar juros tão altos, porque todo mundo vai saber que o Brasil vai conseguir pagar sua dívida. É igual isso, eu não vou precisar pegar dinheiro com a agiota pagando juros muito altos porque eu tenho fama de caloteiro. É basicamente isso. O Estado brasileiro tá com fama de caloteiro por isso que ele tá pagando juros de agiota. Então, se eu diminuir os gastos, a curva de dívida diminui, e aí eu vou poder, de 15 vai para de 3, vai para 11, de 8, vai para 8, vai para 7. Ao fazer isso, sobra 2 coisas, dinheiro para investimento, e fica, vamos dizer, o empresário fica muito mais tentado, ao invés de comprar título, ele investir em atividade produtiva. E o investimento em atividade produtiva, seja com empresas de investimento, seja com bancos, seja com uma coisa que eu quero fazer, que é transformar as factories no Brasil em bancos comerciais. Se esse cara sentir, eu tenho um estímulo econômico, e 2, eu tenho segurança jurídica para cobrar a dívida caso eu investir, aí ele vai começar a entrar. E aí, se paralelamente eu entro com o que o rapaz perguntou antes, com a agenda de competitividade, que faça ser abrir uma empresa, fechar uma empresa ser fácil, que faça obter todas as licenças e alvará ser super fácil, super rápido. Que faça a questão tributária, para você pagar o imposto ser fácil e rápido, você não precisa ter um contador, toda uma área ligada à parte tributária, não, super rápido, fácil e simples. Se eu fazer a energia ser barata, aumentando o investimento em infraestrutura, se eu fazer a parte de transporte ser barata, todos os custos e insumos diminuem, todo mundo vai investir em atividade produtiva. Esse é um processo que você vai conseguir ver no todo no primeiro ano, nos 12 meses. Não, você vai sentir uma curva nos juros e um aumento na oferta de crédito. Vai começar a ter. Suficiente como você gostaria? Não, mas até o terceiro ano. E aí você vai ver uma curva diferente, porque o investimento vem, a expectativa futura se torna melhor, e aí o ânimo de investir aumenta. E aí os bancos e as outras instituições financeiras, inclusive investidores, vão querer colocar dinheiro nos negócios. E aí a coisa tende a melhorar. De nada. Valeu. Oi, Renan, boa noite. Eu sou o Alan, sou estudante de Direito, eu estou quase concluindo o curso. E o meu projeto de TCC é justamente em relação ao direito penal do inimigo, do Jacobs, né? E aí eu queria ver essa possível solução, porque eu vejo, até estudando e trabalhando no meu projeto, que o enorme bloqueio que a gente tem com relação à segurança pública e a enfrentar de fato o crime organizado como tem que ser enfrentado é a Constituição, né?
ela é muito garantista. Eu acho que a gente tem que ultrapassar isso. Eu queria saber da tua pessoa um tipo de solução para isso, viável. Porque ou a gente faz uma grande reforma nessa Constituição, que, a meu ver, também já está bem defasada, ou a gente propõe uma nova Constituinte, porque ela é uma Constituição que é muito garantista, principalmente para vagabundo, né? E ela vem da seguinte natureza. A Constituição brasileira ela foi construída no modelo oposto ao direito penal brasileiro. Porque ela surge como uma resposta ao período da ditadura militar, em que havia um regime de exceção, e esse regime de exceção declarou um inimigo, que eram os guerrilheiros comunistas, que queriam dar um golpe de Estado e que, aqui entre nós, eram inimigos, sim. Eles queriam transformar aqui numa Cuba. Dito isso, a resposta que o legislador e o constituinte fez foi: não, temos que evitar qualquer instrumento que gere essa segregação do inimigo. Estamos numa democracia. Aí começaram a aceitar a MST como movimento social, começou a aparecer gangue como Comando Vermelho na TV, na Globo, já nos anos 90, como olha que legal o funk. E a gente começou a naturalizar o absurdo. Então o processo, a mentalidade do constituinte já se reflete na cultura a posteriori e se reflete nos índices de criminalidade que nós temos hoje. Pois bem, a ideia do direito penal do inimigo que você está escrevendo, você conhece, é fazer uma segregação, que tem que ser muito objetiva para não ser perigosa, de quem é o inimigo. Pois bem, tudo se facilita muito quando o inimigo é autodeclarado. Os membros das facções criminosas do Brasil são autodeclarados, porque eles são instituições políticas. A declaração não é uma análise subjetiva que eu tenho e falei: ele é líder do PCC, tá na cara. Não. Um membro que é uma liderança do PCC, ele está hierarquicamente instalado dentro de uma máquina que se reconhece como PCC, que dá ordens, que controla contas bancárias, que faz demonstrações públicas de ocupações políticas de poder, picham o PCC, colocam nas suas ruas os elementos com essa simbologia. Membros do Comando Vermelho se tatuam como Comando Vermelho, eles têm identificações, seus artistas cantam músicas, ou seja, a identificação é auto-evidente, todo mundo sabe. Portanto, é um caso mais fácil do que a gente tinha, inclusive, no período da ditadura militar, em que os grupos, estou lutando pela democracia. Você tinha, os grupos eram clandestinos. Ali não, um grupo clandestino, sei lá, do Marighella, ele era muito mais clandestino do que uma facção criminosa hoje, que ela é aparente. Então, é fácil fazer essa segregação. Do ponto de vista legislativo, é PL, na maior parte dos casos, para você fazer essa segregação e essa implementação, e talvez alguma coisa que envolva uma PEC para alterar um ou outro artigo. Não envolve necessariamente cláusula pétrea, ou seja, dá para fazer dentro da legislação brasileira. O modelo que eu estou pleiteando é, primeiro, passar um projeto de lei instituindo o direito penal do inimigo, estabelecendo como o inimigo tem que ser tratado. Depois tem que passar no Congresso justamente a lei que vá explicar passo o que será feito com o inimigo. Olha, um cara que é parte de uma facção, ele não tem habeas corpus, a presunção de inocência deixa de existir, só a premissa do Jacobs, ou seja, o cara tem uma presunção de culpa. Se for reconhecido que ele fez parte de uma facção, eu estou presumindo que ele está o tempo todo permanentemente em atividade litigiosa, porque a existência da facção é a atividade litigiosa. Então esse cara precisa ser detido a qualquer momento. Esse cara não vai poder pagar uma fiança para sair da cadeia, esse cara não vai poder ter visita na cadeia, vai ter que ficar isolado. Todas as premissas do direito penal do inimigo. Isso está dado. Aí o presidente da República, através do Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, a Polícia da ABIN, fazem um relatório declarando: PCC, Comando Vermelho, são essa aqui as listas das facções, esses aqui são os membros. E as polícias estaduais, com base nesse arcabouço jurídico, com o Ministério Público Estadual, vão começar a fazer a caça desses caras. Isso é possível. O fim da mentalidade de 88, que é a mentalidade desse constituinte, no fundo ela tem que morrer no coração dos brasileiros. Eu acho que ela morreu. Ninguém mais tem medo de falar que quer prender e matar vagabundo. Acabou o medo de falar disso. Então essa mentalidade morreu. Agora é pegar a Constituição deles e mexer nela toda para se submeter à nossa vontade. E depois que nós saímos vencedores, ter uma Constituição nova. São etapas. E eu acho que é isso. Boa noite, Renan. Me chamo Arthur, e uma situação que eu imagino que não só eu, mas todos aqui nos deparamos a propagar a missão, a autopropagar a missão, enfim, é a desesperança que o brasileiro tem em relação à política, principalmente porque, por exemplo, você faz propostas ótimas que, no fundo, quando eu vou chegar para alguém e apresentar essa proposta, a pessoa fica com aquela noção de que essa proposta ela vai começar de um jeito e até ela ser efetivada, ela já foi toda distorcida. E, enfim, a política no Brasil é um negócio
entravado. E aí o que eu queria saber de você é, das suas propostas principais, como direito penal do inimigo, proposta de segurança pública, desenvolvimento social, econômico, enfim, quais são as que você julga menos vulneráveis a essas distorções, enfim, coisa de chegar ao poder e efetivar e poder garantir, falar, não, isso daqui eu não dependo de ninguém para fazer, ou depende de pouquíssima gente, e a gente vai chegar lá e vai fazer e vai resolver. Acho que as primeiras, todo governo entra com 6 meses de crédito e caso eu ganhe a eleição, significa que vindo um partido pequeno a gente fez uma onda, né? Uma onda, e essa onda vai varrer as eleições. Não tenho rabo preso com ninguém, não tenho medo de nada, assumir o poder e chegar com o enfrentamento ao crime organizado e a reforma fiscal que corta gastos. Essas duas dá para fazer sem muita mitigação. Primeiro porque todo mercado, todo mundo, governos vão adorar que a gente faça reforma fiscal. E segundo que a população vai ter minha lei, simplesmente porque eu vou conseguir criminalizar isso, isso é o São Paulo. Logo, esses dois a gente consegue fazer sem mitigar. E aí eu espero que os efeitos econômicos e os efeitos de sensação de segurança sejam tão grandes que a nossa popularidade fique grande. Aí na hora da gente entrar com as reformas administrativas, com a reforma de competitividade, a gente não precisa mitigar ela, né, com esse maldito centrão mitigador, com essa esquerda mitigadora. Mas eu acho assim, o governo que a gente desejaria ser um governo de salvação nacional, um governo reformista, que ia falar, eu vou fazer um sacrifício por 4 anos que vai mudar o Brasil. Esse seria a minha vontade. Porque quem fizer isso será marcado como o grande reformador do Brasil, e todo mundo sabe que essas reformas precisam ser feitas. Creio eu, se eles não entenderem a gente como uma ameaça existencial, tipo o Renan quer virar um ditador, ou ele vai ganhar eleições para sempre, não digo que vai ter o bom vontade, nunca conte com a vontade de ninguém, mas o topo da sociedade brasileira, isso inclui imprensa, isso inclui empresariado, isso inclui agro, isso inclui uma parte dos partidos políticos, eles gostariam muito de ver as coisas andarem. E eu acho que é sobre isso. Acho que a gente consegue articular essas forças. Estamos fazendo, tá? Todas as rádios que eu vou, todos os lugares de imprensa que eu vou, todas as conversas que eu tenho, eu não vejo nenhuma pessoa falar, não, essa ideia é ruim. Do banqueiro na Faria Lima até o radialista em uns. Todo mundo ideia. Eu acho que dá pra criar esse governo de salvação nacional. E vocês veem que assim, claramente nossas propostas estão à direita, mas eu não estou me pintando aqui como, eu sou um conservador, eu comunista, assim, não é sobre isso, cara. É tipo, vamos resolver essa porra, sabe? Vamos resolver essa porra, vamos resolver rápido essa merda. E eu acho que isso tende a atrair as pessoas. Ó, pessoal, vou fazer uma pergunta daqui, depois eu vou no setor ali de trás, tem muita gente querendo perguntar, e depois ainda vai ter a fila de fotos pra todo mundo bater a foto com o Renan, beleza? Vamos lá. Boa noite, Renan Santos. Me chamo Pedro Henrique, sou motorista aplicativo aqui em Imperatriz. Seja bem-vindo à cidade. Queria saber, você concorda com as propostas do Guilherme Boulos para regulamentar a categoria ou acha que isso pode prejudicar os motoristas? E qual a sua proposta para a categoria? Uma proposta concreta para a gente, se tem. Repita o começo, por favor. Se você concorda com as propostas do Guilherme Boulos para regulamentar e se prejudica... Para os entregadores. Entregadores ou motoristas aplicativos, né? Você está falando daquela taxa mínima após uns quilômetros? Isso, aquele que ele mostrou, aquela regulamentação e tudo mais, né? E se você tem alguma proposta para a categoria? Olha só, eu entendo o afã populista do Guilherme Boulos e eu entendo do outro lado as mentiras que eles colocaram, tipo, esse custo não vai ser repassado para o cliente. Será repassado para o cliente. Em alguma medida, no país, o custo ainda aumenta. Tudo isso terá um efeito inflacionário. E aí, ou as pessoas consomem menos, ou as pessoas vão deixar de consumir outras coisas. A tendência, as pessoas enxergam o delivery hoje como um pequeno luxo, ou pegar um pequeno luxo, a tendência é uma diminuição do consumo. E essa diminuição do consumo pode redundar no fim do dia numa diminuição também da oferta de emprego das pessoas. E aí a pessoa que é um entregador, um cara que é motorista, ele vai ter menos possibilidades. O problema, no geral, tipo, hoje tá com um filme onde eu tipo de... Só desligar o microfone dele. Foi? Acho que foi. Então, veja, eu não acho que o Estado, por princípio, deveria regular essas relações. Porque começou aí, você vai ver o Estado se imiscuindo cada vez mais, até o setor ser inviabilizado. A questão toda, eu volto a colocar, hoje um entregador, em muitos lugares, ele não consegue fazer sua renda e a vida dele é uma desgraça. Mas ao mesmo tempo, o ser um entregador ou ser um motorista de Uber é a opção hoje que uma pessoa tem para fazer uma renda de 5, 6, 7 mil reais por mês, como acontece na minha cidade de São Paulo. O motorista de Uber consegue fazer uma renda de 5, 6, 7 mil reais por mês, coisa que um emprego sério vai dar para ele.
E mesmo com o arroxo, mesmo com o aperto que você tem por conta das tarifas que são cobradas por essas empresas, é uma opção de emprego para muitas pessoas. O meu medo vem uma política que quando eu olho, eu vou te falar, e olha que eu tô falando um adversário, Boulos, eu olho e falo, cara, isso aqui não parece fazer sentido, é R$1 a mais aqui por quilômetro e tal, não me parece problemático. A questão são as externalidades e a porta que você abre para você ter uma hiperregulação do Estado. Quando você vê, em nome de uma política que pode ser benéfica no curto prazo, mas maléfica no longo, você vê uma massa de pessoas que vivem desse tipo de trabalho perdendo seu emprego ou vendo essa dinâmica se alterar, no sentido de não ter mais consumo. Não tem mais como a pessoa vai diminuir o uso de Uber que ela faz, a pessoa vai diminuir a entrega que ela tem, porque será repassado ao consumidor. Não existe a hipótese da empresa, vou ganhar menos. Não, a empresa vai repassar. Faz parte de qualquer tipo de coisa. Inclusive a gente viu isso nas cozinhas, né? Aquele meme do cara que ficava dançando. Ei, estão mentindo pra você, vai ficar pra empresa, não consome. Mentira. As empresas colocam isso, chama estrutura de custo. Toda vez que você faz um cost breakdown do produto, você coloca todos, ou no serviço, você coloca todos os seus custos. E você vai colocar no preço final. Em alguma maneira esse dinheiro vai ser sentido. Então, eu só faço um alerta. Essa é uma porta que está sendo aberta, muito ruim. Aí onde a vida para um entregador ou um motorista pode se alterar? As pessoas pagam. Um carro no Brasil é muito mais caro do que ele deveria ser. Uma moto é muito mais caro do que ela deveria ser. O combustível é mais caro do que ele deveria ser. Os impostos que circulam ao redor de todo esse processo são muito mais caros. Então você tem dinheiro na mesa. E esse dinheiro está indo todo para o governo. É um dinheiro que podia estar na mão do entregador e na mão da própria empresa. Se eu for falar de empresas que estão regularizadas aqui no Brasil, como é o caso da Uber, como é o caso da iFood, essas empresas estão pagando impostos extremamente altos também. Então eu gostaria de ver, por exemplo, uma redução flat ali nos impostos cobrados sobre todo esse setor, e aí um aumento da margem para os entregadores. Agora, do jeito que está, vai para o consumidor. Vai virar inflação do consumidor. Que assim que a gente não negue. O consumidor vai pagar isso e o consumidor vai tomar uma decisão depois. Tá? Por mais que eu seja assim, eu chamo o entregador e o motorista de Uber dos heróis nacionais, que são as pessoas que decidiram continuar ralando e trabalhando, independente das dificuldades. Mas não existe mágica. Toda vez que o Estado interfere, vai haver uma distorção, e quase nunca essa distorção é boa. Boa noite, Renan. Renan, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre a questão da infraestrutura. Infraestrutura é uma coisa muito importante, e eu vim lá de Estreito, o lugar onde a ponte caiu. Eu queria saber como é que nós vamos resolver essa questão da infraestrutura. Vou inventar outra pergunta. A questão da machosfera, né? Que é aquele... Fala o povo do Red Pill lá e tal. Mas só que a gente tá vendo que depois da passagem da lei da misoginia, tá existindo uma perseguição aos homens. É a perseguição, né? O macho. E aí, é isso. Basicamente, essas duas perguntas eu queria saber sobre a infraestrutura e a perseguição aos homens. Vou mastigar um pastel. Vamos lá. Eu vou fazer a resposta por dedução. Porque a política fiscal nossa ela é muito importante para a gente falar de infraestrutura. E a gente vai deduzir aqui a resposta. Político gosta de entregar obra, sim ou não? Beleza. Não, acho que todo político. Eu gostaria de entregar uma obra séria. Estamos aqui com do asfalto para cima e do asfalto para baixo. Eu quero os dois. Eu quero usina nuclear. Estamos inaugurando uma usina nuclear nova. Então o político gosta de entregar obra, certo? O político gosta de entregar ponte também, certo? Acho que é consensual, então, de esquerda a direita, centrão, todo mundo quer ponte, quer rodovia, quer fazer a entrega disso e quer ter um lucro político em cima disso, certo? Concordam? Porque alguém pode falar, não tem político que não gosta de ponte. Não conheço ainda. Todos querem. Agora, nem todos conseguem fazer, certo? E aí há razões pra gente não conseguir fazer. Existe uma razão que é uma razão regulatória. No Brasil, você fazer coisas é muito difícil. Leis trabalhistas muito ruins, a antiga bagunça que nós tínhamos antes do licenciamento ambiental que passou no Congresso Nacional, ou seja, você não conseguiu obter as licenças, o Ministério Público interfere e fica embargando todas as obras, isso é um inferno, ou seja, a gente tem uma insegurança jurídica, por isso que as obras sempre atrasam. E, paralelamente, não tem dinheiro para fazer a obra. E por que não tem dinheiro para fazer a obra? Eu volto para as perguntas anteriores, porque nós gastamos demais, a curva de dívida está no alto, quando você gasta muito com custeio, sobra pouco para investir. O exemplo é, se você tem uma casa, e aí o seu orçamento familiar é R$10 mil, e aí você gasta R$9.800
por mês, né? Você, pelo amor de Deus, gasta, é escola de inglês, é escola da criança, é não sei o que, beleza, sobra R$200 pra investir. Com R$200 pra investir, você não vai conseguir arrumar a goteira que vai pintar na casa, você não vai conseguir construir um quarto novo, você não consegue investir na infraestrutura da tua casa. Ou seja, se eu ganho R$10.000, eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que fazer meu custo cair para R$6.000 e eu tenho que tratar de ganhar R$13.000. Essa diferença, além de eu pagar as dívidas que eu tenho por aí, vira investimento. Então, para ter investimento, eu tenho que ter marcos regulatórios simples e fáceis, para que o investimento faça sentido, e eu tenho que diminuir isso com gastos correntes, com despesas obrigatórias, como existe hoje no governo, para a gente aumentar a taxa de investimento. E aí o investimento não é só público, vira um investimento privado também, com as PPIs e tal, e aí você começa a aumentar a quantidade de infraestrutura como a gente tem no Brasil. No Brasil a gente tem o pior dos cenários, a legislação é horrível, não vale a pena fazer, e o dinheiro é escasso, a gente não tem grana para investir em infraestrutura. E aí você não tem nenhuma infraestrutura e você vê aqueles cenários que a gente viu na tua cidade. É basicamente isso. 3 perguntas? Mais 3? Boa noite. Futuro presidente Rodrigo, aqui da região de Imperatriz, mesmo uma técnica regional, a respeito de infraestrutura para dentro. Acho que o projeto do Arthur Durval, né, em São Paulo, na Assembleia Legislativa, a contratação de seguradoras para obras públicas. Assistindo a IRL, é claro para a gente, um pouco claro para você, que essa é uma das principais dores da Rincon, né, a eficácia da entrega de obras, da execução com qualidade de obras públicas, das mais simples até as mais complexas. Eu queria saber se essa vai ser uma pauta também nacional sua, né, presidencial, e queria saber se os candidatos locais em avaliar se é possível aplicar isso também nas câmaras legislativas. Mas com certeza, eu já posso começar. Como essa sua pergunta ela tem a ver com a pergunta anterior, um plano nacional de infraestrutura sério, tem a gente aumentar o espaço fiscal, passa a gente ter marcos regulatórios muito simples e muito claros para fazer com que o investimento vale a pena, não demore, que não seja sabotado por um índio que apareça, igual aconteceu lá. Vocês viram no Pará? O negócio da hidrovia com os índios que invadiram a Cargill, ou agora, que não conseguem terminar a Ferrogrão. Vocês viram isso? Levanta a mão quem viu. Porque, não, tem uma espécie de um espaço fantasma aí de uns índios do passado, que a ferrovia passa ali, e tem que parar a ferrovia. O Brasil tem que parar, porque tem um cemitério indígena que é perto de uma reserva. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de que papo é esse, cara? São uns papos de maluco, a gente tem que brecar isso. Então, o governo nosso, ele tem que focar nisso, porque na prática, todo mundo sabe o que o Brasil precisa fazer em termos de infraestrutura, todos os modais, tudo que a gente precisa de ferrovia, tudo que a gente precisa de rodovia. O seguro anticorrupção, que era um seguro legal pra caramba para as obras, ele obriga a você entregar a obra no preço que ela foi contratada e no período que ela foi contratada. Isso é o óbvio, isso é o mínimo. Só que no Brasil você tem uma impunidade que faz com que o político queira que a obra ela não cumpra o prazo, que aí eles fazem um contrato emergencial, às vezes um contrato sem licitação, vem a bola, a famosa bola, a grana que você dá ali pro cara, pro político, pro cara autorizar, vamos dizer, um contrato suplementar ali para terminar a obra que está atrasada. E aí o jogo vai rodando. É por isso que as empreiteiras são muito amigas do político. Nesse sentido, volta da prisão de segunda instância, muita fiscalização pesada, penas duríssimas para crime de colarinho branco, como esse. E aí todo o restante que a gente tinha falado antes sobre a agenda de competitividade, corte de gasto para ter aumento de investimento em infraestrutura. E aí as coisas tendem a andar. Boa noite, Renan Santos. Bem-vindo aí, Imperatriz. Eu quero perguntar sobre como você pretende combater a corrupção e sobre os poderes do STF, porque vai lembrar, o próximo presidente tem 3 indicações ao STF, tem a PGR, e depois do final Lava Jato, tudo no Rio. A gente não tem mais combate à corrupção e os ministros estão do jeito que estão, né? Envolvidos em tudo que é escândalo. A gente tem que tirar os superpoderes do STF. O STF só está superpoderoso por causa de um arranjo que vem da Constituição e de decisões que foram feitas, como o nosso amigo perguntou ali, lá naquele período. Por exemplo, por que o STF tem que ser uma espécie de corte final para casos criminais, como é no Brasil? Por que os deputados e os senadores têm que responder ao STF? Por que é o foro privilegiado para eles? Por que não tem prisão em segunda instância? Se eu responder essas pequenas questões, eu reduzo muito o poder do STF. Aí a gente tem que reduzir, na verdade, eliminar as decisões monocráticas. 83% das decisões do STF são monocráticas. Ou seja, um ministro vai dar um despacho, e às vezes, não estou falando que esses fazem, estou sendo filmado, mas às vezes esse despacho foi em benefício de alguém. E aí o cara fica pendurado com esse despacho. Outra coisa que o ministro pode fazer é, como não tem um prazo, ele pode simplesmente pedir vistas no processo e ele acabou. Tudo isso precisa ser brecado. E a última coisa que precisa ter
é o filtro de entrada. Nos Estados Unidos, são coisa de 50 ações que são julgadas pela Corte Constitucional deles, pela Suprema Corte Americana. No Brasil são 8.000. Tem um filtro de entrada, é só matéria constitucional. Como essas coisas, eu vou te dar de falar, nem tem por que ser um ministro supremo corrupto. Porque você não vai cuidar de questões que envolvam o homem, que envolvam o político, que envolvam o poder. Você vai cuidar de questões constitucionais. Aí vai acontecer como é na maior parte das nações do mundo, em que o ministro supremo é apenas um cara chato que não gosta de aparecer, cuidando do espírito da Constituição e coisas do tipo. Então tem que ser, né? Pessoal, a gente vai pra última pergunta aqui, depois a gente já vai começar a organizar uma fila de fotos, tá bom? Boa noite, Renato. Eu sou o representador do aqui no de entregas. Assim, eu acompanho você já tem pouco tempo. Seus projetos, eles meio que parecem utópicos, alguns. Dito isto, as pessoas, quem vai assumir o país a partir do ano que vem, sabe que vai pegar um rumo fiscal e um país quebrado, economicamente falando. Eu queria saber de ti, que eu não sei se tu já postou alguma coisa ou eu não vi. O que tu pretende fazer para recuperar a questão da economia do país, que de fato vai estar quebrado no ano que vem, que a gente está vendo o que esse atual governo está fazendo. Olha, primeiro eu estou muito feliz de você acompanhando agora o nosso trabalho. O que eu posso comentar com você primeiro, as propostas não são utópicas, elas são propostas que, não, 90% dos casos, elas são aplicações de coisas que funcionam em outros lugares do mundo. Assim, o Congresso está se sabotando, então, porque se o Congresso quer que a gente tenha uma legislação pró-bandido, como a gente tem no Brasil, o Congresso está na luta. E aí o brasileiro tem que despertar, em vez de querer votar no congressista famosinho, pop, ou alguém que troca o voto por dinheiro, por milhares de telha, por um saco de cimento, as pessoas vão precisar votar em gente decente. E eu vou precisar ir pra cima do Congresso disso. Então, isso, assim, não é a proposta que é utópica, é o Brasil que é muito ruim. A proposta é, eu estou apresentando assim, isso aqui é o que o país sério faz. Nenhum baita país sério, eu estou falando assim, um país médio vai fazer isso. Isso aqui são as regras que países normais seguem. Eu vou trazer, vou colocar na mesa, eu vou gastar todo o poder político que nós tivemos, toda a inteligência e criatividade que nós tivemos à disposição para passar. É isso. Então não pense que é utópico, a proposta não é utópica. É só o teu país, os líderes deles são muito ruins. E dois, a reforma fiscal, para ser sincero, isso é um tema tão importante pra gente, que o Kim Kataguiri protocolou no passado uma PEC. Uma PEC que resolve a questão fiscal no Brasil. Ela economiza 3,3 trilhões em 10 anos. Isso sem contar, enquanto nós vamos poder cortar a taxa de juros Selic, que representa um valor menor que a gente vai poder pagar no serviço da dívida. Ou seja, a gente, tirando o serviço da dívida que a gente vai cortar, que são centenas de bilhões por ano, paralelamente a gente vai diminuir 3,3 trilhões em 10 anos. Aí, baixo juros, pode baixar imposto, mas tem um efeito de crescimento econômico. Aí a coisa se resolve porque a curva da dívida no Brasil, ela estanca, ela para de crescer. E aí o PIB pode aumentar. E se o PIB aumenta, a dívida proporcionalmente diminui. E aí você entra num fluxo positivo que nós precisamos desesperadamente. Então não é que a gente tem uma proposta. Literalmente ela está já protocolada no Congresso e já tem as sanções coletadas. Tá? É uma coisa que é um compromisso histórico nosso. Uma só, última. Boa noite, Renan. Boa noite, Renan. Aqui. Pega o meu aqui. Boa noite, Renan. Sou de Dinho do Maranhão, a 140 quilômetros daqui. Vim com meu amigo do Ló pra cá, pra ver o que você. Uma honra, cara. É uma honra que você sobreviveu, né? Uma honra! Pois é, mas deu certo, estamos aqui. Renan, na realidade, o que eu queria falar é um recado que você mandasse para a juventude dos interiores do nosso Nordeste, do interior do nosso Maranhão. Vou dar um exemplo. Hoje você fez uma postagem que a gente, como interior, não podemos postar. Tem vídeos que a gente não pode postar, porque a gente tem medo de postar. A minha cidade, Retiro no Maranhão, ela tem hoje 2 facções, onde se guerreia e toda semana um jovem é morto. Toda semana. Você não pode sair de um lugar e você tem medo de sair. Há 12 anos atrás, 14 anos atrás, quando eu era ainda um jovem adolescente, eu saía pra rua porque realmente não tinha essas coisas. E hoje, a população tem medo de sair, não importa. A verdade é essa. Nós, os pequenos interiores aqui do Maranhão, nós temos medo. O Mentinga tem 20 mil habitantes e 5 policiais.
e duas facções e se guerreiam todo santo dia. A gente tem medo de comentar as suas postagens, a gente tem medo de compartilhar seus vídeos, porque a gente tem medo de chegar nas nossas casas e sermos mortos. É verdade, gente. Você mostra um vídeo seu lá, você não fez tal engajamento com o outro por falar, meu amigo. É medo. É o sol nosso aqui do Maranhão, mas em todo o Nordeste. Então eu quero que você mande um recado para os jovens interiores que estão vendo seus vídeos e têm medo de compartilhar. E tem muita vontade de ver você vencer e ver as coisas acontecer. E nós estamos aqui e vamos lutar. E a Renaissance vai ganhar a eleição. O recado é muito claro. É muito claro. Porque eu tô propondo para esses jovens uma guerra. É uma guerra. Eu quero que os policiais do Maranhão limpem o chão do Maranhão com o sangue dos faccionados. E eles vão fazer isso. Eles vão limpar o chão do Maranhão com o sangue desses caras. Eu vou vir aqui, junto com a polícia daqui, espero que o governador aqui, né, contribua, você vai pra cima. Ótimo. Vai trazer a polícia junto, eu trago as Forças Armadas, eu chamo nossos amigos do MOB lá do Rio de Janeiro pra participar se precisar. Trazê-los ao... Não precisa? Precisa não. Eu já até me falaram assim, Renan, fica tranquilo que a polícia aqui resolve em todos os estados. Só trazer gente de fora. Então tranquilo. Então vamos deixar trabalhar, tá? Vamos pegar os caras, prender um ator pra cima deles. E aí a missão que eu jogo pra esses jovens é, fica tranquilo, vamos passar rápido. Tiro, porrada e bomba na peita, na caixa torácica desses caras. Em troca, divulguem meus outros vídeos. Divulguem meus outros vídeos. Falem pros seus amigos e familiares que a revolução silenciosa vai acontecer. É isso. Todo mundo sabe que nós vamos entregar a guerra. Eu vou entregar a guerra pra eles. Bora!